Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo aula. Então a gente vai continuar os nossos estudos de História da Educação, tentando ampliar um pouco algumas reflexões que já havíamos iniciado na última aula. Então nós já falamos da educação de uma forma genérica, né, o surgimento da educação, o desenvolvimento dela ao longo da Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna. Depois pensamos um pouco, já falando de Brasil, da educação jesuítica, da expulsão dos jesuítas aqui, aquele não projeto do Marquês de Pombal, não projeto porque não há nenhum projeto estabelecido. E por fim agora vamos falar um pouco mais de legislação educacional na primeira metade do século XIX, tema recorrente em concursos, tá? Então vamos lá, o que a gente precisa saber, né? O Brasil é, entre 1822 e 1889, o Império. E por que eu coloquei uma data diferente aqui, 8 e 89? O Brasil foi colônia de Portugal, de fato, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e comecinho do século XIX. No começo do século XIX, eu já tinha dito isso para vocês, em 1808, a família real portuguesa foge da Europa, foge das invasões napoleônicas e vem para o Brasil. Ok, beleza. Essa transferência da corte portuguesa para cá vai trazer muitas transformações para o país. Então, obviamente que a monarquia portuguesa não viveria numa colônia que não tivesse a mínima condição de estrutura para que essa monarquia vivesse. Então eles vão reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, vão iniciar um processo de reurbanização, vão construir teatro, museu, enfim, o jardim botânico, toda uma estrutura necessária. Nós já tínhamos falado um pouco disso também. Bom, acontece que em 1822 ocorre a independência do país, tá? Então em 1822 ocorre o processo de rompimento total desses laços coloniais com Portugal. Agora, eu não posso olhar para 1822 esquecendo-me do 1808. Eu tenho que sempre ter em mente que foi em 1808 que iniciou-se esse processo com essa modernização mesmo, iniciada pela monarquia portuguesa. Tudo bem? Então, as raízes do processo, raízes da independência, estão em 1808, por isso a datação aqui em cima, Brasil Império. Então éramos uma colônia, até então Brasil Império entre 1808 e 1889. É também importante lembrar que quando a família real chega aqui no Brasil, eles declaram, o Brasil não é mais só uma colônia. Na década de 1810, o Brasil vai ser declarado como parte do Reino Unido a Portugal. Tá? Então, já deixou de ser uma colônia, tudo bem? Bom, beleza. Eu tenho em 1822 a independência, mas essa independência tem mais permanência do que rupturas. O que eu quero dizer com isso, galera? Permanências é aquilo que, né, historicamente não são grandes transformações, aquilo que se mantém igual era no passado. Com o processo de independência, a gente deixa de ser uma colônia portuguesa, mas continua a vigorar no Brasil uma monarquia, e não uma república, como aconteceu nos outros países aqui da América Latina. Mais um detalhe, mais uma permanência. Essa monarquia ela vai ser chefiada inicialmente por Dom Pedro I. Dom Pedro I é simplesmente, né, o herdeiro direto, dos herdeiros diretos da monarquia portuguesa. Ele é filho do rei de Portugal, ele é português, ele nem brasileiro é. Dom Pedro II, que vem depois, ok, já é brasileiro, mas, enfim, é um momento histórico, no mínimo, né, estranho, né? Então você tem uma independência, mas uma manutenção de uma monarquia portuguesa, o poder continua nas elites agrárias, não há grandes transformações. Então por isso mais permanências do que rupturas. Nesse período de Brasil Império, que vai de 22, então 89, mas com raízes em 1808, eu vou ter dois grandes períodos, o primeiro reinado e o segundo reinado. O primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, que governa só até 1831 e abdica, né, do trono, ele abandona o trono por pressões internas e externas, sobretudo problemas a resolver em Portugal, ele abandona o trono e vai para Portugal resolver esses problemas, e deixa que seu filho, Dom Pedro II, que à época tinha incríveis 5 anos, obviamente uma criança de 5 anos não vai assumir o trono, então ele vai, né, ser tutelado por outras pessoas, por isso é um período que a gente chama de período regencial, são regentes que governam de fato.
Depois, em 1840, o país estava um tanto quanto conturbado, o Dom Pedro II assume o trono, então antecipam a maioridade dele, fazer o golpe da maioridade. Aos 14 para 15 anos, o Dom Pedro II assume o trono em 1840. Tudo bem, aí faz um governo longevo, né, que vai durar 49 anos, tem, né, marcas profundas aí na nossa história também esse momento. Depois a gente vai falar de transformações na educação durante o segundo reinado, mas nesse primeiro momento eu queria dar mais atenção aqui para o primeiro reinado, para o governo de Dom Pedro I. Porque nós tivemos legislações educacionais, nós já falamos isso, por exemplo, o próprio fato do Marquês do Pombal expulsar daqui os jesuítas é uma forma de legislar a respeito da educação. Agora, nesse outro momento, né, no primeiro reinado, a gente vai ter a primeira legislação brasileira, de fato, sobre educação, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. É a Lei Geral de 1827, que foi promulgada pelo Dom Pedro I, né, em 1827, óbvio, e vai regulamentar, a primeira brasileira a regulamentar a educação. Lembrem que quando a gente falou da expulsão dos jesuítas, foram criados, por exemplo, os tributos, né, os impostos régios, que obrigavam, né, as pessoas a contribuírem com a educação. Agora, isso ainda é um Brasil pertencente a Portugal, ainda não era o Brasil independente. A partir do Brasil independente, a gente tem aí, então, essa como a primeira lei. Eu não trouxe a lei toda aqui, mas eu coloquei alguns artigos, destaquei alguns artigos dessa lei para a gente ler, além da introdução dela. Agora, tanto nessa introdução como nesses artigos, a gente tem, né, eu mantive aqui a grafia do português original, então por isso não pensem que eu estou analfabeto, tá? Eu escrevo aclamação com 2 Cs, por exemplo, tem umas horas que aparece um M antes de outras consoantes que não são P e B, então sobretudo pessoal de letras, por favor, tá? Estou mantendo a grafia original aqui da legislação. E depois, ao final dos slides, tem também o link para vocês navegarem por essa e por outras leis do Brasil Imperial. Bom, vamos lá. Então essa lei manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Ponto. Primeira coisa, o que são escolas de primeiras letras? O que estava sendo criado nesse momento é basicamente uma alfabetização. Depois ele vai legislar isso também, a gente já vai chegar nisso, vai falar sobre o que se ensinaria, mas nesse primeiro momento é exclusivamente escolas de primeiras letras. Dom Pedro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazendo saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral, uma espécie de Câmara dos Deputados, decretou e nós queremos a lei seguinte. Aqui também tem uma outra coisa que vai aparecer mais fortemente também em artigos. Dom Pedro, por graça de Deus. Peraí, o cara é imperador, ele é padre, ele é o quê? Como assim? Essa mistura aí das questões religiosas com as questões políticas. O Brasil Império tem um regime de padroado. A Igreja Católica está submetida ao Império, tudo bem? E o Império ele não é laico. Nós não vivemos um país laico no século XIX. Tá? Ele, muito longe disso. Ele é um país com uma religião oficial, a religião católica. Certo? Então, as menções à religião, as menções a Deus, elas são muito comuns nas leis e nas legislações do século XIX. Beleza? Bom, vamos lá. Os artigos, alguns deles, tá? Então, a lei tem 17 artigos, eu selecionei alguns aqui que são importantes para a gente entender um pouco mais algumas coisas. Então, o primeiro deles, em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias. Beleza, então isso já estava definido lá no título da lei, e o primeiro artigo já deixa claro que essa lei é para criar escolas. Os presidentes das províncias, quem são presidentes das províncias? São os governadores, né? A figura que corresponde ao atual governador. Os estados eram chamados de províncias, isso desde pelo menos o século XVIII, tá? Mas talvez até antes disso. Então, os presidentes das províncias, em conselho, então, né, em conjunto com outras lideranças políticas e com a audiência das respectivas câmaras, as câmaras de cada estado, lá que eu falei do M antes de outras consoantes, enquanto não tiverem exercícios conselhos gerais, que seria uma espécie de um conjunto de legislações, um conjunto de políticos que se reuniria e formaria esses conselhos gerais, mas enquanto não estiverem exercícios conselhos,
Marcaram o número e localidade das escolas, beleza, eles é que vão criar e dizer quantas são as escolas, podendo extinguir as que existem em lugares pouco populosos e remover os professores delas para as que se criarem, onde mais aproveitarem, dando conta à Assembleia Geral para final resolução. Ou seja, há uma preocupação de criação de escolas nesse início do século XIX, mas só para as regiões mais populosas. A ideia, basicamente, é educar os filhos de uma elite, não transformar o país a partir da educação. Tudo bem? Então, por isso, inclusive, né, sobressaindo-se a leis anteriores, essa legislação vai permitir o fechamento de escolas, o que é bizarro, né? Uma lei educacional permitindo o fechamento de escolas não é um contrassenso, no mínimo. O nosso salário já estava definido aí no artigo 3º, e ele diz que os presidentes, então o governador, em conselho, taxarão inteiramente os ordenados dos professores, né, eles dirão quanto é, regulando-os de 200 mil a 500 mil réis anuais. Então, essa variação grande, né, mais que o dobro do mínimo para o máximo, é de acordo com, está na frente aqui, com as circunstâncias da população eucarística, né, no caso relacionado à economia dos lugares. Então, regiões com mais dinheiro poderão pagar um pouco mais para os professores, com um pouco menos dinheiro pagarão um pouco menos, e por aí vai. Agora, é difícil fazer a conversão, né, de valores do século XIX para hoje. É muito difícil mesmo, os economistas penam com isso. Mas a gente pode, num exercício aí simples, depois buscar essas calculadoras que existem na internet e tentar fazer esse cálculo de ver quanto ganhava um professor. Lembrando-se, anuais. E lembrando também que o custo de vida no Brasil do século XIX não é baixo, né? Então, mesmo que pareça um bom dinheiro, acaba não sendo tanto assim. Depois, tem mais um outro artigo que eu acabei não colocando aí, ele fala que os salários dos professores serão vitalícios, e isso é interessante, né? Você fala, pô, peraí, tô com um salário definido ali até o fim da vida, é uma espécie de aposentadoria, tá? Não existia no Brasil do século XIX nenhuma legislação que versasse sobre isso. Não existe aposentadoria no Brasil do século XIX. A gente vai ter só na década de 1930 a criação dessa legislação trabalhista, né? Então protegendo o trabalhador, garantindo a aposentadoria. Notem que os professores já tinham. Às vezes a nossa profissão é vista como uma profissão privilegiada, né? Então até estranho isso, mas enfim, nós temos aí um grupo de pessoas que acha que nós somos privilegiados, que temos férias 2 vezes no ano, as pessoas não param para pensar no tanto que trabalhamos ao longo do ano, né? Que nosso trabalho não se resume ao estar na sala de aula, né? Que é muito maior do que isso, mas enfim. Talvez aqui esse fato do salário vitalício também tenha contribuído, né, com essa visão do senso comum das pessoas de que somos folgados, enfim, por aí vai. Bom, artigo 4º. As escolas serão de ensino mútuo nas capitais das províncias, e serão também nas cidades, vilas, lugares populosos, todos os lugares possíveis ela vai ser de ensino mútuo. O que é o ensino mútuo? Nós já falamos sobre isso, são aquelas escolas multisseriadas. Então, aquelas escolas onde você tem na mesma sala de aula o ensino de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que era e ainda é, infelizmente, muito comum em regiões mais afastadas do Brasil, em regiões mais isoladas. Aqui na nossa região, no estado de São Paulo, eu tenho a convicção de que o número de escolas nesse formato deve ser muito, muito pequeno mesmo. Deve ser, não é muito pequeno, só em regiões de sítios, e olhe lá, aquelas escolas rurais que talvez ainda mantenham essa estrutura por ausência de uma estrutura mínima mesmo. Mas não faz tanto tempo assim que isso era muito comum. Meu pai, por exemplo, que nasceu em 1958, então entrou, né, em 64, 65, por aí que ele entrou para a escola, ele estudou alguns anos nesse modelo, nesse formato. Então na década de 60 isso ainda era absurdamente comum, assim como na de 70 era. Os irmãos mais novos do meu pai também estudaram nesse mesmo modelo e eles já entraram ali no final da década de 60, início da década de 70, todos aqui na nossa região, né? Eles viviam em sítios aqui nos arredores de Avaré, Itatinga, Botucatu, enfim. Sempre foi muito comum. Bom, está definido que o ensino mútuo aqui nessa lei é obrigatório, também uma estratégia econômica, né, o ensino mútuo. É sempre importante lembrar isso. Barateia o processo você colocar um professor só cuidando de todas as séries possíveis.
Óbvio que o trabalho não vai ser tão bem feito quanto um trabalho feito hoje mais dedicado e individualizado. Tudo bem? Bom, beleza, tem mais alguns artigos aqui. Esses o artigo 6º e o 7º falam bastante sobre o fazer do professor. Eu acho o 6º incrível da definição do que... Incrível de estudá-lo, óbvio, não que ele é legal. Da definição do que seria ensinado. Ensinarão a ler e escrever as 4 operações da aritmética, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Prática de quebrados, decimais e proporções, também relacionada à matemática. As noções mais gerais de geometria prática. A gramática da língua nacional. E aí, até aí tudo bem, né? E os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos. Aí tem 2 coisas importantes. Primeiro, aquilo que eu já havia citado agora de pouco aí no início do vídeo, de ser um país que não é laico, então o ensino vai ser religioso. A gente tem, quando eu falei lá de permanências e rupturas, isso é uma permanência incrível no Brasil, né? Então nós ainda temos uma manutenção de preponderância mesmo do catolicismo. E quando eu dou aula sobre isso, nessa disciplina, eu sempre lembro de um fato. Eu dei aulas em 2008, 2009, né, no final da graduação, aí, logo após ter me formado, de ensino religioso. Isso ainda existia, talvez ainda exista no estado de São Paulo para o 8º, 9º ano. Uma matéria, sobretudo em escolas de tempo integral, que tem mais tempo para isso. Foi criada aí essa disciplina, que para mim é um contrassenso, né? Ela vai contra a ideia do Estado laico, mas tudo bem. Aí eu assumi uma disciplina lá de ensino religioso, numa escola de periferia lá de Assis, mas alguém já estava dando as aulas. Aí a professora se afastou e eu assumi as aulas. Ao entrar na sala de aula e falar que daria aula disso, uma menina falou: professor, então vou lá buscar os livros. Maravilha, né? Nem sabia que eles tinham um livro, mas ok, vamos lá. Pensando que teria uma apostila, alguma coisa sobre a história das religiões, e eis que a menina volta com uma caixa de Bíblia. Bom, nada contra a Bíblia, absolutamente nada contra, mas aí não é ensino religioso, né? Catequese, ou no mínimo, alguém que estava dando as aulas amparado numa legislação como essa, que é de 1827. Tá? Então, ensinar os princípios da moral cristã e da doutrina da religião católica no ensino público, que é laico, é um contrassenso. Fosse uma escola confessional, ou seja, uma escola definida a sua religião ali, como é o caso do, né, lá em Botucatu tem a escola La Salle, né, os irmãos lassalistas, aqui na nossa região Avaré eu não conheço nenhuma, mas ouvi falar que há uma nova escola cristã em alguma das cidades da região, salvo engano, em Cerqueira. Então aí tudo bem, aí a escola está definida, né, o que ela é. Agora no ensino laico fica complicado. Bom, enfim, mas vejam como há uma manutenção desse pensamento muitas vezes. E por fim, o mesmo artigo 6º fala também preferindo para as leituras a Constituição do Império e a história do Brasil. É isso que, né, estaria indicado para a leitura dos meninos. E por que dos meninos? Vai ter mais um artigo daqui a pouco falando dos meninos e das meninas, mas as escolas elas são divididas. Né? Então tem escolas para meninos e escolas para meninas. E obviamente que vai existir muito mais escolas para meninos do que para meninas. É uma sociedade patriarcal lá no século XIX, que de certa forma ainda é, né? E que vai dar mais atenção para o ensino deles. Bom, o 7º artigo fala: os que pretenderem ser promovidos nas cadeiras serão examinados publicamente perante os presidentes e conselho, e estes proverão o que for julgado mais digno e darão parte ao governo para sua legal nomeação. Ou seja, o professor já passava aí pelas famosas bancas de concurso, não era exatamente um concurso, mas é um exame, né? Então acaba sendo muito semelhante a isso. Isso é uma prática que não é nova, né? O governo imperial chinês desenvolveu práticas de concurso para promoção de cargos. Bom, vamos lá, galera, caminhando para os finalmente aqui. A gente tem então, no artigo 11º, eu pulei alguns, ele fala: haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas em que os presidentes de conselhos, governadores julgarem necessário, ou seja, vai ser mínimo o número dessas escolas. Aqui, no artigo 12º, fala sobre professoras e chama muito atenção. O pessoal da matemática vai curtir muito, não curtir o artigo, mas curtir discutir esse artigo. Ele diz então: as mestras, além do declarado no artigo 6, o que se declara no artigo 6, galera? O que se ensina ali, né? Com exclusão das noções de geometria e limitando a instrução da aritmética só às suas 4 operações, ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica. Então,
Veja qual é o papel da mulher numa sociedade patriarcal como essa do Brasil do século XIX. Limita-se o ensino da geometria, como se a mulher não fosse capacitada para ensinar nada além do básico. Tá? Então, aliás, exclusão das noções de geometria quer dizer que ela não vai ensinar as noções de geometria. E limitar a aritmética só as 4 operações, então é só o básico. E além disso, ela vai ensinar as prendas domésticas, ela vai ensinar as meninas a cuidar do lar. É óbvio que isso é uma definição bizonha, bizarra, de uma época muito distante, diferente da nossa. Tudo bem? Por fim, ainda sobre as mulheres, serão nomeadas pelos presidentes em conselho aquelas mulheres que, sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimento nos exames feitos lá, da mesma forma que é feito para os homens. É assustador, né? Assustador que se pense dessa forma, mas enfim, se pensava dessa forma. O único ponto, né, de equidade aí é que elas também receberão os mesmos ordenados e gratificações, seja o salário é igual para homens e mulheres nessa profissão. Tudo bem? Aqui está onde eu tirei, né, do site da Câmara dos Deputados, então é só digitar aí esse textinho aí, você vai conseguir entender um pouco melhor essa legislação, caso queira ver os outros artigos. Além disso, lá, se você abrir e digitar esse site aí e for até o final da página, lá no final da página a gente tem também um linkzinho para outras leis do período imperial. É mais para quem gosta, né, do estudo das legislações, enfim, para quem quiser um pouco mais estudar isso aí, está lá disponível. Agora, eu vou pedir para vocês uma produção, um texto. Eu vou criar no Google Formulários um lugar para vocês me enviarem esse texto simples, sucinto, não precisa ser um texto gigantesco não. Mas eu queria que vocês, a partir dessa aula que foi dada agora, desses 20 minutinhos de aula aqui, que vocês destacassem alguma permanência, alguma ruptura entre a educação lá do princípio do Império e a educação atual, a educação que vocês lidam hoje. Existe, gente, alguma manutenção de alguma prática? Eu falei algumas vezes no vídeo aqui de permanência e rupturas. Existe alguma manutenção, né? Existe alguma ruptura? Enfim, é isso. Eu produzo um texto simples e me manda. Eu estou mandando esse vídeo para vocês, vou mandar nos grupos do WhatsApp de todas as salas e mando também lá o link, né, já do Google Formulário. Vocês já responderam um para mim, vou mandar mais um, tranquilaço, tá? E aí, enfim, agora nós damos uma interrompida, né? Decretamos oficialmente férias. Eu peço encarecidamente que vocês fiquem em casa, estudem, fiquem em casa e se precisarem, obviamente, podem chamar. Eu estou aqui disponível no WhatsApp sempre para vocês, independente de estarmos em férias, nesses dias de férias ou não, tá? Que podem se prolongar ou podem ser encurtados, não sei. Mas em todo caso, precisando, estou à disposição. Tudo bem? Valeu, galera. Um abraço.